Perfeito, perfeito. Boa palestra. Obrigada. Vocês estão enxergando em tela cheia? Sim. Tá. Então, eu preparei algumas fisioterapias que acho que são de mais uso, e algumas que eu acho mais interessante, que eu tenho estudado mais. E no final eu vou falar um pouquinho do meu estágio na URGS, que foi no começo do ano, que foi no laboratório de reprodução. Bom, então as fisioterapias, elas são exercícios de fortalecimento, de reabilitação, podem ser também de propriocepção, a gente pode usar vários tipos de terreno. Na físio, a gente precisa, além dos equipamentos, desses exercícios, e eles vão auxiliar a ter uma resposta mais rápida do animal para a reabilitação. O animal, ele parado, em mais ou menos 15 dias, ele já pode começar a apresentar uma atrofia muscular e perder o fortalecimento muscular. Então, os exercícios, eles são organizados de uma maneira que controle, seja um exercício controlado, para essa reabilitação ser mais rápida e ser efetiva. As fisioterapias, elas são muito usadas em animais atletas, mas elas podem ser usadas em qualquer animal com alguma lesão. Então, o animal, quando está lesionado, a gente pode usar isso para acelerar a reabilitação. Então, os objetivos da fisioterapia é estimular a cura natural, potencializando as células do organismo. É um método alternativo e não farmacológico. Tem o objetivo de preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade dos órgãos, sistemas e funções. Então, a gente tem vários métodos de fisioterapia. Então, eles podem ser exercícios físicos, como eu já comentei, eles têm que ser controlados. Pode ser massagem, calor, frio, luz, eletricidade, energia ultrassônica e outros. Então, os efeitos, eles ocorrem por atuar na rede nervosa do sistema linfático e sanguíneo, e as mensagens, elas são intra- e intercelulares. As injúrias, elas afetam um ou mais dos sistemas e elas provocam desequilíbrio orgânico. Então, as fisioterapias são técnicas não invasivas que são técnicas não invasivas para ajudar na restauração de patologias e na prevenção de patologias também. Ela faz com que o animal volte mais rapidamente para a atividade, e o objetivo geral é aumentar e restaurar essa capacidade do paciente de desempenhar suas atividades de novo. Eu vou aprofundar mais na quiropraxia e na crioterapia. A quiropraxia é uma prática que eu venho buscando bastante entender e conhecer, porque eu acho uma coisa muito legal. Então, eu decidi aprofundar um pouco mais para vocês. Eu acho que é uma prática pouco falada. E a crio eu trouxe porque eu acho que é uma técnica muito usada. Ela é fácil, é barata e em qualquer lugar a gente consegue fazer. Então, os fundamentos da quiropraxia se baseiam na relação entre a coluna vertebral e o sistema nervoso, que é composto pelo sistema nervoso central e periférico. Essa relação, ela tem total ação sobre a saúde do animal. E aí, com a quiro, a gente consegue associar a integridade do sistema nervoso com a integridade física do cavalo. Ela é uma terapia manual, é muito usada em animais atletas, e os problemas relacionados à coluna vertebral e movimentação e ao sistema neuromusculoesquelético podem ser solucionados. Então, o tratamento são complexos de subluxação vertebral, são definidos como uma relação anormal de duas vértebras adjacentes, que ocorre quando uma vértebra perde o alinhamento normal em relação às outras. Como o resultado disso, a gente perde o controle do corpo como um todo, e altera os reflexos neurológicos do local, e das estruturas próximas também vão ser afetadas direto ou indiretamente por conta desse mau alinhamento. Então, a causa desse mau alinhamento são variadas, podem ser eventos traumáticos, pode ser estresse, tensão por esforço excessivo ou repetitivo,
Ajuste ruim de sela, treinamento inadequado, conformação ruim do cavalo, idade também. Então, com o passar dos anos, os cavalos, eles também ficam mais susceptíveis a projetos degenerativos da coluna e da articulação, e eles vão perdendo a flexibilidade da coluna e a força muscular. E isso pode causar, então, esse desalinhamento. A quiro, ela é indicada quando tem uma queda no desempenho, dificuldade de movimentação durante os exercícios, uma claudicação específica, alteração da biomecânica do movimento, dor lombar ou dor no pescoço. Isso tudo os cuidadores, né, eles conseguem observar e vão passar para a gente. Então, o objetivo é restaurar a mobilidade através do reposicionamento vertebral e articular. E eles auxiliam nos reflexos neurológicos normalizados e removem os sinais e sintomas clínicos, como dor, tensão muscular, restrição do movimento, e restabelecem a fisiologia normal. Então, ela é preventiva, e junto com os programas de treinamento, ela melhora bastante o condicionamento físico dos cavalos, ela aumenta a qualidade de vida do paciente geriátrico, ela é essencial no tratamento de fisioterapia dos animais que se recuperam de lesão neurológica ou musculoesquelética, porque ela aumenta a resposta clínica e cirúrgica. Então, eu trouxe alguns vídeos que vão... Esses vídeos são do YouTube. Eu trouxe alguns videozinhos que mostram como é feita essa prática. Tá rodando para vocês? Sim, ele vai travando, mas roda. Seria uma disfunção articular, essa articulação não funciona bem e aqui necessita do ajuste. Observem como o marajá relaxa e se lambe com a sensação de alívio. A palpação continua e mais uma correção é necessária. Por fim, chegamos à região sacro, esta que o veterinário aponta. Há um desvio aqui. O ápice deveria estar na linha da bem triangular. Bem triangular. Então ele tem esse desvio. O ápice está para o nosso lado, para o lado direito. Por isso que ele apresenta essa reação. Certo? Que é uma reação que do outro lado ele não tem. Uso o mesmo ponto de contato da mão que eu utilizei para a região lombar, levo ao ponto da barreira elástica. Como ele é um cavalo muito sensível, ele vai fugindo da minha pressão. Então tem que ser um movimento rápido, né? E é feito o ajuste. Feita a correção, é como se a dor nunca tivesse existido. E ele não tem mais reação. Não é mágico, tá? Vou colocar outro videozinho. Del caballo completamente. Cuando el caballo sufre de subluxaciones, que una subluxación básicamente vendría siendo el desnivel de la columna y la opresión del disco. Esto le produce al caballo, le produce dolencias, bien sea en el andar, bien sea en los miembros, bien sea... Esse segundo vídeo deu uma travada, mas acho que deu para entender ali, né? Então, é uma prática que a gente vai usar simplesmente de técnica e das mãos, para reposicionar as vértebras. Ainda eu testo outro tipo de movimento. Aqui eu trouxe, um videozinho de um mini curso que teve na semana acadêmica, acho até que alguém daqui pode ter feito também. O curso foi um mini curso bem interessante. Ela conseguiu passar para a gente bastante coisa, a gente até conseguiu, com o auxílio dela, fazer alguns movimentos. E foi assim, foi um mini curso bem legal, bem didático, bem interessante.
Bom, então um pouquinho da crio. A crioterapia é um termo que a gente usa quando a temperatura está entre 0 e 18 graus Celsius. Nesse processo, o calor do tecido ele é removido e causando uma resposta local e sistêmica. A temperatura é em torno de 14, ela tem propriedade anestésica, e a intensidade do efeito ela vai variar conforme o tempo de aplicação. Então, para a gente aplicar a crioterapia, a gente pode usar panos frios, bolsas de gelo, bandagens frias, pode ser também a hidroterapia com uma água mais fria. A hidroterapia, ela também, junto com isso, é associada uma massagem. Então, o tempo, ele é baseado no objetivo e na profundidade do tecido-alvo, sempre analisando o metabolismo. Então, ela pode ser realizada de várias maneiras. O gelo, ele é usado por um período de tempo suficiente que consiga penetrar e resfriar. Quando realizada uma aplicação muito rápida, acaba não promovendo a diminuição da temperatura muscular e aí não causa o efeito. Então, a gente tem que analisar bem o tempo que a gente vai fazer e o local. Então, as indicações são traumatismos, inflamações agudas, hiperagudas, queimaduras pequenas e superficiais, edema também no pós-cirúrgico. A crioterapia, a gente pode usar ela em conjunto com exercícios de reabilitação. Patologias sistêmicas não são indicadas quando tem problema com envolvimento cardíaco ou respiratório, ferimento aberto, insuficiência circulatória. O tratamento ele não é indicado porque ele pode não trazer benefício além de piorar o estado do animal. Então, ela funciona diminuindo o metabolismo da área afetada e também das áreas vizinhas. Ela diminui a necessidade de oxigênio, o que vai diminuir o número de células destruídas pela falta do oxigênio. Menos células sofrendo hipóxia secundária, então vai trazer menos mediadores inflamatórios e vai conter a área que está sendo afetada. Ela leva, então, a uma vasoconstrição devido à estimulação de receptores nervosos locais. Eles acionam o sistema nervoso simpático, que vai promover, então, a contração dos vasos. Isso vai limitar o edema na lesão aguda e diminuir o período de recuperação. A condição inflamatória, então, ela gera hipóxia nos tecidos e a crio reduz essa resposta também porque ela diminui a necessidade de oxigênio do local. Ela reduz também a liberação de mediadores inflamatórios e a síntese de prostaglandinas e permeabilidade capilar. Então, ela vai diminuir a dor porque diminui a transmissão nervosa das fibras, reduz a excitabilidade dos sensores terminais livres e do metabolismo tecidual, ocorre a interrupção na transmissão da dor, redução da velocidade da condução nervosa. A condução nervosa ela vai ficar mais lenta com a aplicação do frio e vai fazer com que essa comunicação sináptica fique mais lenta e com isso diminui a dor. Aqui eu trouxe alguns videozinhos também para mostrar como é que é feito. Depois de terminado o processo, eu faço a aplicação de uma pomada antisséptica para manter essa pele hidratada e diminuir qualquer irritação local. E é importante que faça essa manutenção diariamente. Então, todo dia eu vou, lavo essa região que a gente trabalhou com água e sabão, retiro a pomada que ficou do dia anterior, e seco e aplico uma nova camada. É importante, depois de feito esse tratamento, eu deixar o animal em repouso por pelo menos 30 dias na baia, sem movimentação, sem nenhum tipo de exercício. Passados os 30 dias, a gente volta a fazer uma movimentação gradual e um incremento progressivo da intensidade do exercício, até que ele volte à atividade normal e o problema vai estar resolvido. Eu vou conseguir eliminar esse processo inflamatório que aconteceu e eu vou voltar ele ao estágio de treinamento que ele tinha antes do problema. O que a gente tinha para falar para vocês de crioterapia era caso esteja se instalando algum processo inflamatório, esse gelo vai nos possibilitar que esse processo inflamatório cesse. Alguns animais podem se assustar
Então é importante que a gente molhe devagarinho. Se for um animal muito assustado, também é bom a gente colocar a pata na bota sem água e sem gelo. Posteriormente colocar a pata só com água e depois botar o gelo. Algum animal que é mais assustado, pode ser mais fácil dele se amansar. Outro ponto importante também é o tempo que a gente deve deixar esse animal no gelo. O tempo ideal são 30 minutos, justamente para que a temperatura terapêutica possa chegar no tecido-alvo, no caso, no lugar que está se instalando ou que já se encontra instalado algum processo inflamatório. Então eu procuro fazer o gelo sempre com o turbilhonamento, justamente para que essa temperatura reduza mais dentro das botas e que a temperatura se espalhe de forma homogênea por toda a bota. Pode acontecer, se a gente não faz com turbilhão, do gelo se concentrar nessa parte aqui, na parte mais alta. E acontece que a temperatura terapêutica pode atingir os tecidos mais de cima, mas lá embaixo não atinge. A temperatura fica mais alta e pode não atingir uma temperatura terapêutica. Então, com o turbilhão, uma que baixa toda a temperatura e outra que também se espalha de forma homogênea. Eu procuro não colocar toda a quantidade de gelo que eu vou usar quando for colocar a mão do animal. Uma, porque esse gelo pode ficar depositado embaixo do casco do animal, alguma pedra de gelo, e quando ele apoia a mão no chão, pode pisar em cima dessa pedra e ficar desconfortável para ele. Bom, então aqui eu trouxe 2 exemplos de crioterapia. No primeiro ele estava usando nitrogênio, então já é uma coisa mais cara, uma técnica mais cara, não tão fácil de usar. E na outra ele usa a botinha com gelo. A bota com gelo é super fácil, a gente consegue fazer em qualquer propriedade. Depois de terminado o processo, eu faço a aplicação de uma pomada antissética. Então agora eu vou falando rapidinho sobre algumas outras fisioterapias que também são interessantes e eu acho que estão sendo muito usadas agora. Então, a kinesioterapia é uma terapia desenvolvida pelo conceito das bandagens terapêuticas. Quando elas são aplicadas corretamente, elas promovem um mecanismo de regulação de homeostase muscular, ativação sanguínea e linfática, controle da dor por supressão neurológica. Também pode fazer o realinhamento de articulação por alívio de tensão ali no local. Então, a gente aplica essas bandagens aqui, elas são elásticas, acho que vocês já devem ter visto bastante, tem muito coloridas. Então, elas fazem esse controle da homeostase, da dor e realinhamento de articulação. A laser terapia, ela se dá através da absorção de luz pelo tecido-alvo, por moléculas cromóforas que estão dentro das mitocôndrias. É uma técnica utilizada que auxilia na reparação de injúrias e ela promove uma ação indutora da angiogênese tecidual, que causa uma redução na resposta inflamatória da fibrose. Então, a gente consegue colocar o animal nessas câmerazinhas que emitem essa luz. Também a gente pode fazer a hidroterapia. A hidroterapia a gente pode fazer tanto em piscinas quanto em esteiras, ou só jato de água, dependendo da lesão. Ela causa, então, um aumento da circulação, diminuição da dor, aumento da flexibilidade e mobilidade, fortalecimento do tônus muscular. Ela causa um grande incremento também no equilíbrio e na coordenação e auxilia a manutenção de postura. Porque na água, ela auxilia muito porque a gente consegue diminuir o peso do animal e o impacto do exercício que ele está fazendo. Então, a gente consegue tratar o animal sem sobrecarregar. Aqui eu trouxe umas indicações, eu tentei escolher algumas, eu sigo muitas páginas no Instagram de fisioterapia, mas eu trouxe as principais que mais postam e que postam conteúdos bem didáticos e postam com bastante frequência. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar os Instagrams lá no grupo. É bem interessante, eles postam bastante coisa. Tem esses 2 também. O Hospital Veterinário, o Luiz Leng, ele tem
Um destaque aqui só de fisioterapia, eles têm uma rotina de fisioterapia bem interessante lá, e é bem bacana de acompanhar. Então, agora é um pouquinho sobre o estágio. O estágio eu fiz no começo do ano, foi em fevereiro, na metade de fevereiro. Eu fui com a Morgana, não sei se ela tá aí. Fomos nós duas para lá, a gente ia passar 20 dias, mas acabamos ficando só 15. Então aqui a gente consegue ver como era. De um lado a gente tem o laboratório de reprodução e do outro lado, eles são de frente um para o outro, a gente tem o laboratório de análise de sêmen. Então aqui é como é lá dentro do laboratório, é onde a gente ficava a maior parte do tempo. Aqui são os piquetes, eles tinham um piquete de éguas que eram da universidade e um piquete que tinha éguas de uma pessoa particular que tinha deixado lá para inseminação e acompanhamento de gestação, que é essa foto da esquerda. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas é essa foto da esquerda. Então, aqui para mostrar os piquetes, e aí eles tinham um piquete separado, que eram das éguas PSI, que elas ficavam mais afastadas, com um piquete bem maior. Aqui tem 2 videozinhos mostrando como era lá. Opa. Acho que teve um que não rodou, né? E aí tinha um piquete dos garanhões. Eram 4. Dois pôneis e dois PSI. Então, aqui era o lugar onde a gente fazia os procedimentos. A gente ficava responsável por buscar os animais e trazer eles para cá, conforme era solicitado. Lá tinha muita regra, assim, de qual animal podia ficar com qual animal. Então, no começo, isso foi bem complicadinho, para a gente conseguir gravar o nome dos animais e qual animal podia ficar junto com qual, quem que a gente trazia junto, mas a gente foi decorando. Então, aqui, esse é o garanhão, o nome dele é Quarter, ele estava com uma queimadura na quartela, e a gente tinha que fazer massagem com jato de água, e depois a gente passava Ganadol. Isso era feito todos os dias, né? A gente limpava e depois passava a pomada de novo. Uma das nossas funções também era levar eles para gramear, porque o piquete que eles ficavam estava bem ruim de gramínea. Então, de manhã, quando a gente chegava, os estagiários de lá já tinham dado o concentrado. E aí, de tarde, depois a gente ter feito todos os procedimentos e curativos e tudo mais, a gente levava eles para gramear. A gente fazia isso com mais frequência nos garanhões do que nas fêmeas. Também era nossa responsabilidade lavar e manter todos os equipamentos e utensílios organizados dentro do laboratório. Lá, quem faz a esterilização com autoclave, com estufa, são os estagiários. E a gente também fez, então a gente tinha que lavar, colocar de molho na água destilada, e depois, no outro dia, a gente tirava eles do molho e colocava, então, na estufa ou na autoclave. Esse é o caderno de palpação, onde eles anotavam todas as informações de ultrassom. Aqui eles faziam desenhos nos círculos e anotavam quem foi o responsável, quando, qual o nome do animal. A gente acompanhou lá também coleta de sêmen do pônei.
e acompanhou a inseminação de uma das éguas particular. Então, o sêmen para as éguas particular chegou nessas caixinhas da Botaflex, e foi um dos doutorandos que estavam lá que fez a inseminação, a gente só acompanhou. E aqui na coleta de sêmen, daí a gente participou, foi a gente que fez todo o processo ali com a égua. Eles só ficaram junto. Depois da coleta do sêmen do pônei, a gente teve que fazer análise. Então, a gente contou mobilidade e viabilidade. Lá também o que a gente mais fez, na verdade, foi o acompanhamento do projeto do Gustavo, que é esse moço de vermelho aqui da foto. Ele está fazendo um projeto de doutorado com inoculação de Streptococcus zoepidemicus nas éguas, para ver como o corpo lúteo se comporta, a hemorragia dos ovários, do útero, se tem líquido. Então, isso aqui era a nossa rotina basicamente diária. Era, acho que terças e quintas que a gente fazia, acho que era terça, quarta e quinta que a gente fazia isso aqui. Nos outros dias eram só daí os curativos e manejo mesmo dos animais. Então, esse procedimento dele era basicamente todos os dias. A gente fazia, então, exame ginecológico, palpação, ultrassom, e coleta de suave, coleta de sangue, para esse projeto dele. Então, a gente colocava as éguas por ordem que ele solicitava, a gente colocava, fazia a limpeza e fazia o exame ginecológico. Esse exame ginecológico, se alguém tiver interesse, tem no canal deles do YouTube, passo a passo, como é que é feito, e é exatamente o que a gente fazia, então dá para acompanhar lá. Aqui eu não consegui ter acesso a todo esse material, mas esse material foi de um evento que foi escrito pelo Henrique, que foi o nosso orientador lá, que fala sobre o aborto equino por Streptococcus epidêmicos. Então, é bem interessante de ler, dá pra gente ter só tem acesso a uma parte, mas também dá para entender, porque tem os resultados e discussão, e é bem interessante esse material deles. E é isso. Então, Thalia, eu e o Juliano vamos conversar um pouquinho, fazer uma discussão. Muito obrigada pela tua